Este canal é atualizado todas as noites na mesma hora. Se não quiser perder nenhum episódio, inscreva-se no canal. Obrigado. Esta história aconteceu com um amigo da minha mãe. A partir de agora vou chamá-lo de tio. Ele me permitiu compartilhar esta história. Isso ocorreu no inverno de 2013, durante as celebrações do Ano Novo Lunar na China. Na época, ele dirigiu do seu local de trabalho de volta à sua cidade natal, que fica em outra província. Era tarde da noite, porque todo mundo estava aproveitando as comemorações, então a rodovia estava completamente vazia. O tio estava exausto, pois tinha trabalhado por um longo período e teve que dirigir por 10 horas naquela noite fria. Durante a viagem ele se sentiu muito cansado e estressado dirigindo. Até que ele encontrou um atalho que poderia economizar algum tempo, então escolheu essa rota, o que foi um grande erro. Para quem já esteve na China, você sabe o quão perigosas são algumas estradas de montanha, especialmente no escuro, com a neve caindo e você na beira de um precipício. Se seu carro derrapar um pouquinho, você pode morrer. De qualquer maneira, ele escolheu o atalho e então percebeu que havia uma pessoa seguindo seu carro do lado de fora da janela traseira do banco do motorista. Ele ficou confuso, pois estava dentro de um carro. Como o idoso poderia estar seguindo-o? Então, ele cometeu outro grande erro. Parou, estacionou o carro e saiu para tentar ver o que estava acontecendo. Mas não viu nada. Deu a volta no carro, mas ainda não achou nada, nem mesmo pegadas no chão. Pensou que estava apenas vendo ilusões por estar muito cansado, então descartou a ideia e voltou para o carro. Quando começou a dirigir novamente, olhou pelo retrovisor e viu o idoso agora sentado no banco de trás, olhando para ele através do reflexo. Então desmaiou. Quando recuperou a consciência, estava saindo da região montanhosa, vendo o sol nascer ao longe, e o idoso tinha desaparecido. O tio não sabe como milagrosamente não caiu pela estrada perigosa na montanha enquanto estava inconsciente. Quando chegou em segurança em casa, contou para a mãe o que aconteceu. A mãe brincando perguntou como era a aparência do idoso, e meu tio descreveu sua aparência e roupas. Sua mãe ficou muito surpresa, então correu para um cômodo e pegou uma foto antiga, mostrando-a ao meu tio. Era a foto do idoso que ele viu no carro. Sua mãe chorou e disse que era o pai dela, que já havia falecido, antes mesmo do meu tio nascer. Ele nunca o conheceu nem viu sua foto em casa, pois era uma lembrança triste para ela. Ela acredita que o pai dela estava lá para protegê-lo do perigo daquela estrada na montanha. Anteriormente, meu tio disse que não acreditava em fantasmas pois era um médico cirurgião registrado com muitos anos de experiência médica, mas a experiência daquela noite na montanha mudou sua visão para sempre. Eu trabalho como segurança armado privado no Texas, e na verdade não acredito muito em fenômenos sobrenaturais, mas eu realmente vivenciei algumas coisas difíceis de explicar. Meu trabalho atual é no turno da noite, das 18 horas às 7 horas, trabalhando do lado de fora de um armazém abandonado. O prédio pegou fogo há cerca de um mês, e o dono decidiu simplesmente reconstruí-lo, ao invés de tentar salvar o edifício. Na época, eu já estava trabalhando nesse emprego havia cerca de uma semana, e aquela semana passou muito monótona, até uma noite recentemente. Nos últimos meses, o proprietário estava tentando retirar qualquer estoque sobrevivente, organizando todos os documentos para demolir o prédio, porque ele continuava tendo problemas com pessoas invadindo e bagunçando as coisas. Então,
Quando cheguei naquela noite e encontrei as portas duplas de um lado da instalação meio abertas, não fiquei muito surpreso. Decidi entrar e verificar tudo para me certificar de que não havia ladrões, mas quando andei por aí, tive uma sensação estranha de que alguém estava me observando. Agora, devo explicar que estou trabalhando como segurança armada há cerca de 2 anos, e felizmente, durante esse tempo, nunca tive motivo para sacar minha arma. Mas quando entrei mais fundo no prédio, minha mão instintivamente se moveu para o lado do meu braço, e senti uma grande inquietação, acompanhada por uma queda de temperatura, o que é muito incomum no Texas. Foi quando ouvi um baque atrás de mim, algumas luzes temporárias instaladas pelo proprietário caíram no chão. O som me assustou, me virei para verificar o dano, minha mão ainda pronta para puxar a arma. Foi então que vi um par de olhos me encarando do outro lado do armazém, fiquei meio chocado, então levei um segundo para me recompor, e então gritei, ei, esta é uma propriedade privada, vou ter que pedir para você sair. Os olhos começaram a se mover de um jeito estranho e irregular. Iluminei na direção deles com minha lanterna, e vi o rosto de uma mulher jovem, se movendo de uma maneira muito estranha e instável, logo atrás de uma meia parede. Avancei um passo, gritei novamente, dizendo a ela que precisava sair. Minha voz tremeu um pouco, mas acho que seja lá o que fosse, não gostou disso. Ela começou a gritar, o grito mais alto e arrepiante que você possa imaginar. Agora, fiquei completamente chocado com essa situação, então decidi que era melhor recuar para fora, ligar para a polícia e lidar com essa mulher louca. Assim que saí pela porta novamente, os gritos pararam imediatamente. Me virei e gritei, e se você não sair desta propriedade, vou chamar a polícia. Não houve resposta de dentro do prédio, então telefonei. A polícia local chegou rapidamente, revistou o prédio novamente, mas dessa vez não havia mulher, e pior ainda, as luzes temporárias que eu tinha ouvido cair agora estavam penduradas intactas novamente, como se nada tivesse acontecido. Depois de dar meu depoimento para a polícia, voltei para o carro, e só posso descrever o que aconteceu como impossível, talvez até sobrenatural. Toda a cena estava cheia de uma atmosfera estranha e inexplicável, que me deu um medo indescritível de fenômenos sobrenaturais. O meu nome é Gabi, e eu tenho passado por muitos fenômenos sobrenaturais na minha vida. Resumindo, eu moro numa pequena cidade praiana na costa oeste da Califórnia, onde não acontecem muitas coisas fora do comum. Mas toda vez que conto essa história para alguém, ou eles não conseguem acreditar que seja verdade, ou simplesmente dizem que estou inventando. Se você pensa assim também, não me importo nem um pouco, e devo mencionar que tenho toque severo. Para ser franco, não foi uma época agradável. Tento lidar com isso da melhor forma que consigo, e quando comecei a assistir esse canal e ouvir que muitas pessoas passaram por experiências similares, senti que era hora de compartilhar a minha história. Só mais uma coisa, quero mencionar que sou nativo americano em parte, e a minha família é muito religiosa. Tendo dito tudo isso, vamos começar. Essa história aconteceu há 2 anos, quando eu tinha 16. Ainda me lembro dessa experiência claramente, como se fosse ontem. Tudo começou em uma sexta-feira à noite calma e quente no verão, quando a minha saúde mental começava a piorar, e meu toque não estava ajudando. Eu tinha 2 amigos, Bryden e Cad, dormindo em casa, o que era raro no caso do Bryden, e o Cad já tinha ficado muitas vezes antes. Foi uma boa oportunidade para juntar todo o grupo. Nós 3 estávamos apenas vagando pelo meu quarto,
falando sobre as fofocas habituais que estavam acontecendo na escola. Então, começamos a pensar em maneiras de passar o tempo, e como um bando de adolescentes idiotas, decidimos pular do pier. Agora, deixe-me dizer, já que isso não foi uma ideia inteligente, você pode se machucar nesse processo, mas é claro, todos nós tínhamos experiência pulando aquele pier muitas vezes antes, e o clima daquela noite estava perfeito. Todos concordamos, então arrumamos nossas coisas e saímos. O caminho até lá foi bastante sem graça, mas notamos mais pessoas do que o normal. Chegamos à praia, nos preparamos e pulamos algumas vezes, então decidimos sair. Enquanto o Cad arrumava tudo, o Bryden olhou para mim e disse baixinho: "E ei, cara, vamos correr de volta para sua casa e assustar o Cad." Eu estava meio hesitante, mas sendo honesto, seria divertido. "Por que não?" eu disse. Então começamos a andar. Assim que chegamos à praia, o Bryden e eu corremos rapidamente de volta para casa. Felizmente o Cad não nos alcançou. Quando ele virou a esquina e entrou correndo pela porta da frente da minha casa, o Bryden fechou rapidamente a porta e nos escondemos atrás do sofá, esperando uns 5 minutos para o Cad entrar. Foi aí que as coisas começaram a ficar um pouco estranhas. Sentados ali no escuro esperando, eu tinha uma sensação sinistra. Estava completamente escuro ao nosso redor. Finalmente, o Cad entrou na casa, fechou a porta, e tudo ficou em silêncio. Não havia nenhum som na casa. O Bryden notou que o Cad estava olhando para a porta do meu quarto, e disse: "E eu sei que vocês estão aí dentro." Ele disse baixinho antes de ir em direção ao meu quarto e abrir a porta para olhar dentro: "Vocês não precisam mais se esconder." De repente, ouvimos a voz do Cad: "E esperem, quem são vocês?" O Bryden e eu nos levantamos e corremos para o meu quarto. Quando o Cad viu o que estava lá dentro, ele fechou a porta e encostou-se à parede. Quando vimos o absoluto terror nos olhos dele, eu e o Bryden congelamos. "Cad, você está bem? Quem você viu no meu quarto?" "Cara, eu não sei, eu vi alguma coisa no canto do seu quarto. Você não está pregando uma peça da gente por te deixarmos no pier, está?" "Não, estou falando sério." Meu coração congelou como gelo. Conhecia o Cad há tempo suficiente para saber quando ele estava brincando ou falando sério. Olhei para a porta do quarto agora fechada, com medo de imaginar o que poderia estar do outro lado. Droga. Ok, já volto. Corri para a cozinha, peguei a maior faca que encontrei. Quando voltei, o Bryden e o Cad olhavam para mim como se eu estivesse louco. "Você enlouqueceu? Vamos ligar para a polícia." "Cad, saia da frente, isso é algo que eu tenho que resolver." Eles saíram do caminho, segurei a maçaneta da porta, respirei fundo, isso estava prestes a acontecer. Arrombei minha porta, acendi a luz, mas para minha surpresa, o quarto estava vazio. Voltei para o corredor. "Cad, seu idiota, não tem ninguém aqui." "Juro por Deus, cara, tinha alguém lá dentro." Cad começou a se afastar rapidamente de nós, sentando na sala de estar. Virei-me para o Bryden, seu rosto branco como papel. "A Bryden, você está bem?" Bryden não respondeu, virou-se e seguiu Cad para a sala. Depois de uns 10 minutos discutindo e tentando entender o que diabos tinha acontecido, decidimos que era melhor sair da casa e andar pela rua principal, só para tirar nossas mentes disso. A partir daquela noite, as coisas nunca mais foram as mesmas. Eu não me sentia sozinho, havia uma espécie de escuridão naquela casa. Não muito tempo depois da noite em que o Cad viu alguém no meu quarto,
Voltei para casa depois de surfar e estava no meu quarto assistindo alguns vídeos no computador, quando ouvi passos vindos da sala de estar. Eu era o único em casa na hora. Pausei o vídeo, levantei e perguntei: tem alguém aí? Não obtive resposta, me senti inquieto. Então peguei meu taco de beisebol e fui até a sala dar uma olhada. Meu toque piorando, eu estava prestes a surtar. De repente, ouvi uma batida na porta, quase entrei em colapso. Caminhei lentamente até a porta da frente, segurando o taco na mão esquerda e abri a porta. Gabi, o que você está fazendo? Era minha mãe, apenas trazendo alguma comida e checando como eu estava. Oh, mãe, desculpe. Pensei que tinha alguém na casa. Você me assustou. Muitas coisas estranhas têm acontecido nessa casa. Morar aqui está se tornando quase insuportável. Assim que eu fizer 18, estou me mudando. Se eu puder dar um conselho para vocês, essas coisas, não importa como você as chame, se alimentam de energia negativa, elas te abatem mentalmente. Tente não enlouquecer, saia o mais rápido possível. Eu tive muitas experiências sobrenaturais, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Eu trabalhei na maternidade parteira por cerca de 10 anos, dos quais 4 anos foram em um hospital católico sem fins lucrativos. Durante esses 10 anos, quando eu estava começando naquela unidade, 2 técnicas que trabalhavam lá havia muito tempo, que chamávamos de Melissa e Jennifer, me contaram algumas histórias sobre a irmã Mary Margaret. Na época, o hospital era supervisionado diretamente pela igreja e a maioria do pessoal eram freiras. Naqueles dias, a irmã Mary Margaret era muito rígida com as regras e tinha quase nenhuma tolerância para erros. Jennifer conhecia a irmã Mary Margaret, mas Melissa era mais velha e na verdade tinha trabalhado com ela muitos anos antes. Melissa me contou que ela tinha ouvido a voz da irmã Mary Margaret chamando seu nome na sala de cirurgia, embora ela estivesse morta havia muito tempo. Como eu era cética, pensei que Melissa e Jennifer estavam apenas pregando peças na novata, e não acreditei em nada do que elas diziam. No entanto, quando mudei para o turno da noite, tudo mudou. Eu estava arrumando a sala de cirurgia e reabastecendo suprimentos nos fundos, quando de repente ouvi passos se aproximando, como o som único de saltos altos em um piso duro. Na hora, pensei que fosse uma colega pregando uma peça, então decidi pular de lá e pegá-la no ato, dizendo a ela que eu não seria enganada tão facilmente. Quando saí no corredor, pronta para assustar a pessoa que estava tentando me pregar uma peça, rapidamente percebi que não havia ninguém lá, nenhum barulho no corredor, nenhuma porta balançando, nenhum tagarelar no interfone, nada. Este primeiro incidente me deixou confusa, mas continuei trabalhando e, com o passar do tempo, esses eventos se tornaram mais frequentes. Tínhamos novos funcionários e Melissa e Jennifer estavam os treinando. Em uma ocasião, Melissa e uma novata tiveram um incidente na sala de cirurgia em que uma seringa flutuou da parte superior da pilha de suprimentos por cerca de 1 minuto antes de cair no chão. Quando Melissa me contou essa história, passei a acreditar nelas, porque pude sentir o choque delas com essa experiência e me senti bastante mal por elas. Eu mesma continuava ouvindo passos e sussurros incompreensíveis, fenômenos típicos de assombração. Alguns colegas novos também relataram o mesmo tipo de atividade durante o turno da noite. Em uma noite, por volta das 2h30, entrei na sala de cirurgia para reabastecer suprimentos, algo que eu tinha feito umas 100 vezes antes. Mas quando entrei na sala, senti um medo inexplicável. De alguma forma, eu sabia que se olhasse para cima, veria algo.
Parei imediatamente o que estava fazendo e lentamente olhei para o teto, e vi uma nuvem de névoa preta pairando sobre mim. A princípio, pensei que poderia ser o início de um incêndio, mas não senti cheiro de fumaça. Percebi então que eu estava na presença de algo maligno e que a névoa preta que via talvez fosse apenas o começo de algo muito mais assustador se eu não agisse imediatamente. A névoa preta começou a se aproximar lentamente de mim e fiz o que parecia mais sensato naquele momento. Comecei a recitar a oração do Senhor. Ela parou e recuou. Seu formato era como uma cena de filme em reversa, afundando de volta ao canto do cômodo. Assim que desapareceu, virei e saí rapidamente dali, de volta ao corredor. Eu sabia que o que quer que estivesse naquela sala comigo não era a irmã Mary Margaret. Ela pode ter sido rígida em vida, mas era uma mulher dedicada a Deus e àqueles que vinham a esse hospital. Olá, meu nome é Brett, sou canadense. Atualmente moro em Vancouver, mas cresci na região do Northwest. Para você ter uma ideia de quão remota é essa região, a maior cidade lá é Yellowknife, com uma população de cerca de 20.000 habitantes. Morávamos em uma casa nos arredores da cidade, e para chegar em nossa casa, você precisava dirigir cerca de 1 milha por uma estrada de terra sem sinalização, até finalmente chegar na clareira onde ficava nossa casa. E quando digo que nossa propriedade era cercada por floresta, é verdade. A floresta ao redor da nossa casa supostamente era maior do que a Inglaterra, com milhares de árvores e arbustos, o suficiente para esconder o cadáver de uma pessoa. Nos mudamos para lá quando eu tinha por volta de 7 anos, em 1994. 2 anos depois, meu irmãozinho Jerry nasceu. Então minhas lembranças de brincar sozinho lá fora com meu cachorro Jack quando criança ainda estão claras. Jack era um Golden Retriever, e geralmente me acompanhava quando eu decidia me aventurar pela floresta, ou quando meu pai e eu íamos pescar no rio próximo. Resumindo, isso aconteceu no verão de 1995. Eu e Jack estávamos caminhando em uma trilha atrás da nossa casa. Eu já tinha andado por aquela trilha antes, mas nunca muito longe. Depois de caminhar por uns 5 minutos, Jack começou a agir estranho, rosnando. "O que foi, garoto?" Jack me olhou com tristeza, depois correu de volta para a casa. "Jack, volta!" Gritei, mas foi inútil, ele logo sumiu de vista. Pensei que talvez Jack não estivesse se sentindo bem, ou algo assim. Novamente, eu tinha 7 anos, não tomei aquilo como um sinal de alerta, então continuei andando pela trilha. Poucos minutos depois, decidi voltar. Não queria ir muito longe sem o Jack. Então peguei um galho e fiz um grande X no chão, pensando que quando voltasse eu saberia até onde tinha ido. Me virei e vi algo incomum a cerca de 20 jardas da trilha. Entre as árvores estava uma garota do meu tamanho, com cabelos longos escuros cobrindo o rosto, vestindo um vestido branco e azul. "Oi, quem é você?" A garota não respondeu, ela apontou para o chão ao lado dela. Depois pulou para dentro da floresta. Fiquei parado lá completamente perplexo. Éramos a única família por ali, e em todo o tempo que morei lá, nunca tinha visto ninguém vagando pela floresta. Na hora não fiquei com medo, mas confuso. Voltei ao normal do meu estado de perplexidade e fui até onde a garota estava. O que ela estava apontando? Me ajoelhei e afastei algumas folhas secas, vi que parecia ter um sapato saindo da terra. Cavei com a mão até conseguir puxá-lo para fora.
Era um velho tênis de futebol, claramente num tamanho infantil. A cabeça de uma criança de 7 anos pensou: talvez essa garota perdeu o sapato aqui, então se eu achar o sapato dela, posso levar para minha mãe, aí poderemos descobrir quem é a garota e devolver o sapato para ela. Pensei que se cavasse mais fundo, poderia achar o outro sapato, então fiquei em pé sobre o buraquinho que cavei e comecei a limpar mais terra rapidamente. Logo, minha mão bateu em algo sólido, que pensei que com certeza era o outro sapato, então comecei a cavar ao redor. Mas de jeito nenhum, aquilo definitivamente não tinha formato de sapato. Limpei a última camada de terra e vi algo que me fez parar. Levantei devagar e recuei, pois olhando para mim da terra estava uma cavidade ocular vazia. Eu havia desenterrado um crânio humano. Fiquei apavorado. Corri para casa chorando. Corri direto para a cozinha procurar minha mãe e contei o que tinha visto. Não acho que ela acreditou em mim a princípio, mas disse que contaria para meu pai assim que ele chegasse do trabalho. No dia seguinte, levei meu pai até onde vi a garota, e esperei na trilha enquanto ele inspecionava o buraco que eu tinha cavado no dia anterior. Depois de olhar, ele voltou para a trilha e disse que tínhamos que voltar para casa e ligar para a polícia. Cerca de 2 horas depois, tinha vários carros de polícia estacionados no nosso quintal. Anos depois, fiquei sabendo que eles desenterraram o esqueleto de uma garota desaparecida há tempos. Contei aos meus pais e aos policiais sobre a garota que vi, mas todo mundo pareceu cético quanto ao meu relato, talvez pensando que foi só minha imaginação. Às vezes crianças exageram as coisas, esse pode ter sido um desses casos. Mas não era esse o caso. Se não fosse por ver a garota apontando para aquele lugar, eu não teria cavado exatamente ali. Acredito que vi o espírito dela, que esteve esperando por alguém descobrir seus ossos, para que seus pais que esperaram por 15 anos finalmente pudessem ter algum conforto. Obrigado por ouvir este programa. Se você gosta do meu canal, por favor se inscreva, dê um like e compartilhe com seus amigos. Até amanhã à noite.